Bom dia. Eu gostaria, em nome do presidente Paulo Zukowski, do conjunto da diretoria da CNM, agradecer o convite, parabenizar a senadora Ângela, professora, sempre professora, né, senadora? Sim. Os demais senadores aqui presentes e os colegas do Ministério da Educação com quem eu tenho interagido aí pelos vários lugares que eu tenho ocupado na educação brasileira. Vocês sabem que a educação infantil é um dos dois principais desafios da gestão dos municípios, dos prefeitos que iniciaram esse ano. É expansão com qualidade da educação infantil e qualidade do ensino fundamental. No que se refere à expansão, eu vou repetir algumas coisas que o Romeu já disse. A expansão da educação infantil, nós temos que atender aquelas duas metas. A meta, que na realidade é um comando constitucional, que a pré-escola tem que atender todas as crianças de 4 a 5 anos até 2016 e atingir a meta de 50% de crianças nas creches até os 3 anos de idade, até o final da década do PNE, que depende do momento em que ele for aprovado. Exatamente. Aqui, Romeu, os dados dos censos demográficos, não é? E eu queria só fazer um comentário em relação ao que tu dissesse. Nós atingimos a meta do primeiro PNE no que se refere aos 4 a 5 anos, porque era 80% de atendimento de crianças de 4 a 5 anos, porque ainda no momento em que ele foi aprovado não havia determinação da sua universalização e obrigatoriedade. O que nós ficamos absolutamente distantes foi da meta da creche. Nós tínhamos 9% e chegamos a 23%. Ficamos a menos da metade dos 50% da meta do primeiro PNE. Risco que poderemos vir a correr de novo se as medidas não forem adequadamente articuladas entre, principalmente, o governo federal e os municípios, já que são eles os responsáveis por essa etapa. A grande questão da expansão da educação infantil, o grande desafio que os municípios, os prefeitos enfrentam, é a questão dos recursos financeiros, não é porque eles não queiram fazer. É que realmente a creche, em especial, é a etapa mais cara. Até porque, como o Romeu disse, a expansão do ensino fundamental e do médio ocorreu nos mesmos prédios, tanto que a expansão do médio ocorreu no noturno, para que a gente pudesse dar conta da demanda de matrícula. E da pré-escola também ocorreu no mesmo prédio do ensino fundamental, tanto que a maioria esmagadora das matrículas da pré-escola é turno parcial hoje, ainda no Brasil. Agora, não tem como fazer creche, berçário, no mesmo prédio do ensino fundamental ou da pré-escola. Então, se torna uma questão muito mais complexa expandir o atendimento nessa faixa etária. E isso, a falta de recursos é evidenciada por esse tipo de comparação. Quer dizer, enquanto o chamado custo-aluno qualidade inicial seria equivalente a uns R$6.000 na creche em tempo integral, na realidade, os recursos distribuídos pelo Fundeb são menos de R$3.000, menos da metade do custo que se tem avaliado para a oferta de uma educação de qualidade no Brasil. Vejam só, se nós fôssemos efetivamente considerar os custos reais, os pesos da distribuição dos recursos do Fundeb deveriam ser aqueles da segunda coluna, e são os da primeira coluna. É claro que isso é um exercício para entendermos o problema, porque isso implicaria uma série de mudanças, inclusive da lei do Fundeb, né, que delimita a variação das ponderações entre 0,70 e 1,30. Sem falar de um fato que muitas vezes a gente não coloca em discussão, que os recursos do Fundeb não são todos os recursos disponíveis e que a creche deveria contar com recursos de outras áreas também, de área de saúde e de área de assistência social. Nós temos uma meta, que é atingir um IDEB que nos coloque no mesmo patamar dos países da OCDE. Se nós queremos isso, nós temos que ter o mesmo gasto per capita por aluno que a OCDE tem. Vejam só, dinheiro, né, senador Cristóvão, não é condição suficiente para a qualidade. Eu já vou apresentar alguns dados que mostram isso, mas é condição necessária, né? Sem um volume razoável de recursos, é difícil procurar qualidade. Agora, pode ter dinheiro e não ter qualidade igual, se a gente não souber usar. Então, vejam isso foi o colega Ricardo, da Câmara dos Deputados, que organizou os gastos médios do tempo integral, porque nos países desenvolvidos é praticamente tudo tempo integral, a diferença de custo. O que chama sempre a atenção da gente aí é que o ensino superior é o mesmo, né? E quanto mais inicial menor se gasta no mundo inteiro, mas a diferença entre o Brasil e os países da OCDE fica mais gritante e mais difícil da gente conviver. Do ponto de vista dos municípios, considerando esse quadro,
É claro que essas iniciativas recentes do governo federal vêm ao encontro das suas necessidades, né? Recursos federais para a construção de prédios da educação infantil, adaptados à necessidade da creche, como o Romeu colocou, vêm ao encontro dessa necessidade. Qual é o problema? E o Romeu fez referência a isso também. Reiteradamente, os prefeitos, os municípios, através das suas entidades, colocam para o governo federal que é mais fácil construir do que manter depois. Isso, inclusive, se vocês acompanham as marchas dos prefeitos, gerou um certo desconforto entre os prefeitos e a presidente Dilma na marcha do ano passado, né? Que o presidente Paulo chegou a dizer assim, vamos trocar de posição, a gente constrói e entrega para vocês manter as creches. E muito em função dessa reiterada manifestação da CNM, a gente entende que o governo federal deu esse outro passo, que então são recursos, através do Brasil Carinhoso, suplementares para a manutenção também dos estabelecimentos de educação infantil. Justamente como o Romeu já colocou, né? Sempre há esse gap entre o funcionamento de uma escola e o seu registro no censo escolar para efeito de ser considerada na redistribuição dos recursos da educação. Então, o governo federal faz esse aporte de recursos até essa creche nova, esse novo estabelecimento de educação infantil ser considerado no censo, e a questão do suplemento para as crianças matriculadas em creches públicas ou conveniadas e inscritas no programa Bolsa Família. Qual é o problema que a gente sempre coloca? E até ficou fácil de falar, porque o Romeu fez referência. Sempre esses recursos ainda são insuficientes, se a gente considerar aquela diferença de custo e volume de recursos disponíveis, e as dificuldades de execução. Vejam só, a posição que a CNM vem adotando é sempre junto ao governo federal, principalmente ao governo federal, mas em cada estado, a entidade estadual faz isso junto ao seu governo de estado. Vide o transporte escolar, né, presidente da FNDE? Reivindicar os recursos e o apoio, e depois sempre há dificuldade na execução desses programas, isso faz parte da ação executiva, e no que cabe às dificuldades que os municípios também apresentam, que isso é verdade, agir no sentido de apoiá-los para que eles possam fazer a sua parte com agilidade, com competência técnica, etc. Claro, aqueles municípios que reivindicam o apoio da Confederação, eles não são obrigados a isso, nem a Confederação tem como obrigá-los a aceitar o seu apoio, né? Nós fizemos, eu até tenho aqui uma cópia, se a comissão quiser, a CNM fez, com assessoria de uma socióloga, pesquisadora, uma pesquisa junto a uma amostra de 173 municípios, construída de forma a abarcar todas as regiões do país e todas as dimensões populacionais dos municípios brasileiros, tá? Sobre o conjunto das iniciativas do Brasil Sem Miséria. Eu só trouxe aqui os 2 quadros relativos à nossa temática. A primeira pergunta era essa, se no âmbito do Brasil Carinhoso os municípios já estavam recebendo a suplementação dos 50% dos valores que o Caputo fez referência. 55% dos municípios nos responderam que ainda não tinham. Isso pode ser problema da execução pelo governo federal, pode ser problema do município, certo? Mas esse foi dado agora de uma pesquisa divulgada em julho pela CNM. E na questão dos recursos para as novas turmas da educação infantil, 67% disseram em julho que ainda não estavam recebendo, são iniciativas do ano passado ainda, né, Freitas? E vejam só, 38% disseram que ainda não tinham transmitido as informações necessárias ao MEC. Então, a responsabilidade seria do município, nesse caso. Mas 28% disseram que tinham prestado as informações e que ainda não tinham recebido os recursos. Agora, eu quero ir adiante um pouquinho dos recursos do Pró-Infância e do Brasil Carinhoso. E o senador Cristóvão é um orador permanente da questão da qualidade da educação. Isso aí são dados que a gente juntou, são todos dados federais, dados que o ministro Aloísio tem apresentado nas suas palestras. Uma foi no Fórum da Undime, que eu tive acesso, né? Vejam que dado aparentemente contraditório. Os estados brasileiros que têm a maior taxa de atendimento à população de 4 a 5 anos são, simultaneamente, os que têm a maior taxa de crianças não alfabetizadas aos 8 anos de idade. Senador, na educação brasileira, o quadro é o seguinte. Em geral, o Sul e o Sudeste estão
tem indicadores educacionais acima da média nacional, o Norte e o Nordeste abaixo. Na taxa de atendimento na pré-escola, ou na educação infantil como um todo, essa informação é invertida. O Nordeste está na frente da média nacional e o Sul está abaixo da média nacional. Isso aí não é a mesma coorte, ok? Mas com raras exceções, estilo o estado do Ceará, que teve uma política específica de alfabetização, as posições relativas dos entes federados não se alteraram em relação a isso. Então, vejam só, o estado que, pelo censo demográfico de 2010, tinha o maior percentual de crianças não alfabetizadas em 2010, que é aos 8 anos, que é Alagoas, tem 35% de não alfabetizados, tem 83% de crianças de 4 a 5 anos na escola em 2011. O Rio Grande do Sul, que é o segundo com menos taxa de atendimento, 66%, é o terceiro com menos taxa de analfabetismo. Sempre fica atrás, atualmente, do Paraná e de Santa Catarina. Em quase todos os indicadores educacionais, o Rio Grande do Sul está atrás de Santa Catarina nessa ordem, e do Paraná. E, em compensação, para não parecer que é um dado muito estranho, né? Rondônia é o estado com menor taxa de atendimento educacional nos 4 a 5 anos do Brasil inteiro, e dos 16 estados do Norte e do Nordeste, é o que tem a menor taxa de analfabetismo das crianças aos 8 anos, 11%. Ora, isso significa que a pré-escola não é importante? Não, claro que não. A pré-escola é importante. Imaginem se esses dados fossem ainda mais deficitários do atendimento. Mas não é uma relação direta e unívoca entre pré-escola e melhoria do desempenho escolar no ensino fundamental. No mínimo, a qualidade da pré-escola é um problema, e aí esse problema da qualidade tem a ver com o financiamento, não é isso? E é um problema a questão do nível sociocultural das famílias, porque melhor que seja a escola de educação infantil, a criança vai ficar 7 horas na escola, e vai ficar o resto do dia, e o fim de semana, e o mês de férias, pelo menos, na sua família. Então, se não houver simultaneamente uma ação de articulação com as famílias, esse quadro fica difícil de ser revertido. Mas não é só isso. A nossa dificuldade de qualidade da educação é muito grande. Vejam que, inclusive, eu recebi recentemente um texto de um economista da Fundação Getúlio Vargas, fazendo uma série de considerações sobre o IDEB. Isso aqui é corta-recola do site do MEC e do site do Todos pela Educação. É corta-recola, ok? Se a gente olhar os indicadores do IDEB, nacional, geral, total, todas as redes, nós atingimos todas as metas. Em compensação, se a gente olhar a meta do Todos pela Educação sobre a aprendizagem adequada a cada série, o vermelho significa a meta não atingida, o verde significa a meta atingida. E esse é um pouco mais esmaecido aqui, porque no terceiro ano do médio, essa EB, é amostral, é dentro do intervalo de confiança. E, ao mesmo tempo, se nós olharmos também do Todos pela Educação, a meta de conclusão do ensino fundamental e médio, nós também estamos no vermelho no ano de 2011. Né? Então, o que está acontecendo com a educação brasileira e o que está acontecendo com o indicador IDEB também? Né? O que ele está mostrando e o que ele não está conseguindo mostrar das nossas dificuldades. Os municípios são cada vez mais responsáveis pela oferta da educação infantil e pela oferta do ensino... Isso aqui é a luzinha? É. Pela oferta da educação infantil, nós selecionamos aqui o ano de 96, porque é o ano anterior, o ano da aprovação da emenda do Fundef, ok? Antes da sua vigência. 2007, que é o início da vigência do Fundeb, e 2012, o último ano que a gente tem as matrículas organizadas. Vejam que a participação da rede municipal de ensino e da rede privada aumentaram, da rede estadual, como era de se esperar, diminuiu significativamente, era isso mesmo que tinha que acontecer. No ensino fundamental também, vejam só, de 32% para 54% a participação dos municípios. E mais ainda, os municípios também são responsáveis pelas instituições conveniadas na educação infantil, ok? Que é a única etapa da educação básica onde as conveniadas com o poder público são admitidas no financiamento
via Fundeb. Então, na sinopse geral da consulta matrícula do INEP, não aparece a separação entre privada, estrito sensu, e privada conveniada. Mas, se nós formos aos dados do Fundeb, isso tem que aparecer. E aí nós construímos isso aqui. Vejam só, então, em 2002, os municípios tinham 70% das matrículas nas suas redes municipais, mas 7,3% na rede conveniada. Ou seja, eles são responsáveis por 77,6% das matrículas da educação infantil no Brasil, com todas as dificuldades, com todo o desafio que isso implica, né? E um outro dado para concluir nessa parte das matrículas, que eu acho que nós temos discutido pouco, o senador Cristóvão, o senador Ciro Miranda discutia isso ali conosco antes, e esse corte é do INEP, viu, Caputo? Naquelas sinopses que o INEP publica, o INEP fez o corte em 2007, né? Apresentou o período 2007-2011 e depois acrescentou 2012. Vejam que interessante o que está acontecendo. A matrícula total da educação básica diminui cerca de 2,5 milhões de alunos, sem nenhum problema. Isso é a redução da população na idade escolar, em decorrência do bônus demográfico, e a melhoria ainda insuficiente, mas visível, do fluxo escolar, ok? Porque não houve, nesse período, redução das taxas de atendimento. Então, isso não é um problema. Agora, o que eu acho engraçado que não se conversa é sobre isso aqui. A rede pública diminuiu 4,5 milhões e a rede privada aumentou 2 milhões. Ou seja, tem 2 milhões de alunos que migraram na educação básica da rede pública para a rede privada. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. É claro que, primeiro, se migraram é porque tem dinheiro para pagar, né? Então, isso tem a ver com a distribuição de renda, com a nova classe média, etc. e tal. Mas, se migraram, é porque não estavam satisfeitos com a escola que tinham. E o mais interessante é que não migraram pelos recursos que têm para pagar mensalidades para uma escola de boa qualidade. A qualidade não é tão diferente. O ensino, o que se aprende português, o que se aprende matemática. Enfim, o que eles estão buscando? A nossa única hipótese é uma escola mais organizada. É uma escola que não falta professor, que não tem greve, que a direção está presente, que tem um cuidado dos alunos maior, né? E vejam só, justamente Romeu e Freitas, no período em que aumentou o gasto com a educação pública no Brasil. É visível isso. Nós passamos de 4% para 5% do PIB. Aumentou a participação da União no financiamento da educação básica. Por quê? Porque aumentou a complementação da União ao Fundeb comparativamente ao que foi no Fundef, porque aumentaram os programas federais, incluindo toda a educação básica em relação à situação anterior. Vejam que, apesar disso, a carga maior do financiamento recai sobre os municípios, mas eles é que têm mais matrícula do ensino fundamental e da educação básica. E, por fim, quais são os nossos desafios, então? Universalizar, garantir a qualidade, está provado que só com matrícula não basta, né? Então, isso é meta do PNE, inclusive, de definir indicadores e acompanhar, e eu, particularmente, insisto nessa questão. Tem que ter, como o primeiro PNE previa, o segundo prevê também, programas de apoio às famílias. Porque se nós não envolvermos as famílias na educação dos seus filhos nessa fase, a escola sozinha consegue reverter muito pouco do destino dessas crianças. E, por fim, isso precisa de sustentabilidade financeira, não só desse aporte de recursos sempre em quantidade crescente, mas da garantia da sua regularidade, da sua vigência por lei e não apenas por programas federais, que é o que tem se tido a preocupação em fazer. Muito obrigada, em nome da CNM.